Vamos lá então para a perguntinha da enquete, com esse tema que muita gente tem medo, às vezes é polêmico também. Reposição hormonal. Você aí em casa, você fez ou faz, né? Acho que pode ser até faz, tá? Você faz ou faria reposição hormonal? Sim ou não? Responda pra gente, hashtag sim, tudo juntinho, hashtag não. Durante o programa a gente vê o resultado parcial no nosso WhatsApp 12 99716 7989. Pois é, a terapia, né, de reposição hormonal é um tratamento para aliviar, por exemplo, sintomas comuns que acompanham as mulheres no pré e pós-menopausa, enfim, na menopausa, e também para os homens, né, na andropausa. É um assunto que rende conversa mesmo, porque ainda é algo que as pessoas têm dúvida. Parece que pra gente é novo aqui no Brasil, né? Será que isso já faz tempo ou não, né? Parece que as pessoas não falam tanto. Eu acho que teve agora um tá boom, tendo um boom assim, há uns desse 2, chip 3 da anos, beleza, não sei. que usaram esse nome, que até Isso, o pessoal da medicina não gosta desse nome não, viu, gente? A imprensa que acabou usando mesmo, né? Mas será que todo mundo tem que fazer a reposição hormonal? Quando que é indicado? A gente vai entender, então, com o médico, ginecologista, endócrino, Dr. Danilo Ribeiro. Que bom ter você aqui, doutor. Muito boa tarde, Ágata. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. Vamos tentar desmistificar esse tema que causa muitas falsas crenças sobre o tema, e isso a gente vai entender um pouquinho o que caracterizou isso durante toda a evolução. A gente pensou aqui numa maneira muito simples e prática para você entender o objetivo da reposição hormonal. E aí o meu amigo vai ser quem vai fazer uma tabela mostrando o hormônio nas mulheres e o hormônio nos homens, né, amigo? Vou até esperar para vocês em casa, porque assim, conversando com o doutor Danilo, ele me explicou como que é a questão do hormônio. Doutor, você vai corrigindo a gente, até acrescentando a nossa conversa aqui. Isso. Espelha essa tela, por favor, Leone. Como que funciona o hormônio? Essa tela mesmo aqui que está para você. Como que funciona o hormônio para homens? E é isso mesmo, pode espelhar, por favor, querido. Isso, aí, obrigado. Olha só, vou desenhar aqui ao vivo. Vou fazer primeiro a tabelinha dos homens. Dos homens? O homem comentou primeiro, o doutor comentou primeiro comigo, que primeiro a gente tem um pico de hormônio, aí o doutor vai falar depois a idade, aí vai caindo e a gente mantém ele mais baixo. Olha só. Para as mulheres, doutor, se tiver, desculpe meu traço, deixa eu melhorar esse traço, vai ficar feio. Tá bonito, amigo. Amiga, eu sou tão exigente. Para as mulheres, gente, a situação acho que é um pouco mais difícil, porque vai no pico e depois... Meu Deus do céu, é aquela montanha-russa que na hora da queda a gente até desmaia, hein? É isso mesmo, Caramba. doutor? É isso mesmo. Lucas, iniciando pelo quadro dos homens, esse primeiro pico normalmente é aos 30, depois tem uma leve queda até os 35 anos e depois ela cai de uma forma mais abrupta. Normalmente, os homens iniciam um processo de declínio hormonal aí após os 45, 50 anos e diminui em média de 1 a 3% a sua produção anual a cada ano. Você nota que você representou muito bem, parabéns pelo desenho. Pode voltar no meu desenho bonito que eu levei 10. Estrelinha do professor. Então, o primeiro é o masculino, certo? É o masculino. Note que os homens não zera por completo a produção hormonal. Já as mulheres, a gente tem esse mesmo pico de produção hormonal aos 30, depois cai quase que imperceptível aos 35. É aqui esse pico, né, doutor? Ó, bem aqui em cima, a gente que o doutor está falando. Perfeito. Então, o pico hormonal nos homens acontece na faixa dos 30. 30, 35 anos. E a mesma coisa para as mulheres? Isso. Olha só, achei que fosse diferente. Pelo menos nisso a gente é igual, né? É que a maturidade da mulher vem antes, né, gente? Ah, com certeza. Não né? querendo defender a mulherada, mas é uma coisa de vivência, né? E Lucas, volta lá no desenho só para a gente esclarecer bem. Vamos lá. Qual que é a principal diferença da andropausa para a menopausa? Nota, Ágata, que ali o gráfico dos homens ele não zera por completo a produção. É verdade. Os homens ainda então, mesmo que pouco, após os... ali já está o quê? 60? Continuam produzindo os hormônios naturais do corpo do homem. Agora, a mulher não? A mulher, ela zera por completo. Ó, o homem fica assim e a mulher fica aqui, ó, gente. Note que a mulher encosta no gráfico, zera a produção hormonal. Por isso que um homem aos 70 anos pode engravidar uma mulher, ele mantém a produção de testosterona. A mulher entrou na menopausa, ela zera o padrão de fertilidade dela, né? Que coisa, né, Nossa, eu fiquei até quieta. Não, mas a gente fica... Porque é injusto mesmo, né? Se a gente parar pra pensar. É injusto. Então, o papo de hoje vai ser para esclarecer as suas dúvidas, para saber, né,
Quando então é indicado a mulher fazer? Tem que esperar chegar naquele gráfico, no 0, para poder realmente ter alguma atitude ou não? Já dá para fazer essa prevenção, né, da menopausa com antecedência? Homens podem participar e fazer perguntas, tá bom? Manda Pelo perguntinha, boa. 9716-7989. Porque é legal essa participação, né, amiga? Isso. Tanto dos homens e das mulheres, que às vezes tem dúvidas específicas e a gente quer ajudar vocês. Olha, vamos voltar a falar sobre reposição hormonal? Tem enquete e você pode participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 997167989. E a pergunta é a seguinte, ó, você faz ou faria reposição hormonal? Pode responder, que daqui a pouco a gente já mostra a parcial desse resultado aí. Pode mandar perguntinha também, tirar sua dúvida. O nosso entrevistado de hoje é médico ginecologista, endocrinologista, Dr. Danilo Ribeiro. E tem perguntinha agora para o doutor direto do Açaí. Vamos assistir. Estou aqui com a Val no Açaí Colinas. A gente estava conversando um pouquinho sobre o assunto do programa, né? Implantes hormonais. Você acompanha com um médico, fazendo exames de sangue, a questão dos seus hormônios? Sim, sempre, com ginecologista. E você faz algum tipo de reposição hormonal? Não, porque eu não estou na menopausa ainda e eu achei que só fizesse quando estaria na menopausa. Será que é isso mesmo, doutor? É isso mesmo? Somente quando a mulher entra na menopausa que ela faz reposição? É a Val, né? Isso. Pergunta muito frequente. Val, vamos lá. Até 2016, 2015, a gente tinha esse estigma, né, de ter que esperar a mulher entrar na menopausa para repor os hormônios. Mas como o gráfico que o Lucas ilustrou muito bem, a gente inicia o processo de reposição hormonal logo ali no climatério, quando os sintomas já começam a aparecer, lembrando que os sintomas da menopausa podem começar a aparecer até 15 anos antes dessa mulher fazer a menopausa propriamente dita. Tá? Então, a mulher que vai fazer uma menopausa aos 50 anos, ela pode começar a apresentar os sintomas a partir dos 35 anos de idade. Agora, doutor, por exemplo, a mulher não apresenta nenhum sintoma. Ela precisa fazer a reposição hormonal? Qual é a sua avaliação sobre isso? Vamos lá. Não é só a minha avaliação, é o que o consenso brasileiro de climatério e menopausa preconiza, tá, gente? Reposição hormonal não é só para alívio dos sintomas. A gente está falando em prevenção de doenças futuras, prevenção de doença cardiovascular. E assim, Lucas, por que o homem antes dos 50 anos morre muito mais de infarto, AVC do que a mulher? E após os 50 anos isso se inverte, pela proteção do estradiol. Da mesma forma que o estradiol lubrifica a mucosa do olho, a mucosa da vagina, ele lubrifica a camada íntima dos vasos. Então, é ele que dá a complacência para os vasos. Então, o risco cardiovascular da mulher que não faz a reposição hormonal aumenta significativamente. Olha. Além da prevenção do Alzheimer, da osteoporose. O homem não precisa fazer densitometria óssea, a mulher precisa, após os 45, 50 anos. Ele também previne o Alzheimer? Relação Olha, direta não sabia com disso, Alzheimer. sabia? Não sabia, gente. Olha. É engraçado que a gente cisma tanto com essa questão de, porque reposição hormonal dá câncer, né? Dá muito problema. Até pessoas que infelizmente tiveram câncer falam, fui fazer reposição, tenho certeza que foi isso. Então é um desconhecimento de todos os benefícios e se apega tanto de repente a um mito, né? Porque na verdade, eu até vou pedir para o Leone espelhar aqui novamente, tá aí para você o gráfico, Leone? Na verdade, doutor, me corrija. Eu vou até fazer em amarelo em outra cor para vocês entenderem. A ideia da reposição, tanto no homem que vocês estão vendo aqui, é subir isso e na mulher também, né? Exatamente. É não deixar cair. Não é que a gente vai levar ao extremo, por exemplo, e vir aqui para cima, né? Ficar aqui em cima. Perfeito. É manter próximo do limite superior. Isso traz segurança. Exatamente. E assim, Lucas, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente vai trazer um hormônio que está em níveis mais baixos para dentro da normalidade. Da mesma forma que a gente repõe o hormônio da tireoide, quando ele está com uma hipofunção, o hormônio está baixo, a gente não repõe o T4. O paciente que tem diabetes, que tem uma insuficiência na produção de insulina, a gente não repõe a insulina. Verdade. Na menopausa e na andropausa, a gente vai fazer a mesma correção. Agora, doutor, vamos falar sobre uma questão polêmica que a gente acabou de citar aqui, falando sobre a reposição hormonal e a questão do câncer. Para pessoas que têm histórico na família, como que vocês fazem a avaliação para poder fazer a reposição hormonal? E vamos, então, tirar esse medo e esse mito, né, que existe, enfim, esclarecer o que de fato pode acontecer ou não. Exatamente, Ágata. E a gente viveu a era da cancerofobia correlacionada à reposição hormonal. Vou tentar fazer uma breve explicação aqui para vocês. Mas no finalzinho da década de 80, a gente teve um estudo, se vocês quiserem procurar em casa, um estudo chamado WHI. Um estudo que rodou em várias universidades no mundo,
que resolveu avaliar o benefício do estradiol para a reposição hormonal da mulher. Lembrando, pessoal, que nessa época a gente tinha o estrogênio equino, que era retirado do xixi da égua prenha mesmo da vaca, e fazia da égua, né? E fazia o creminho de estradiol, que hoje a gente ainda tem nas farmácias algum estrogênio equino. Então o estudo foi formulado com esse tipo de material e teve um viés de seleção. Selecionou mulheres na menopausa. Então selecionou a mãe da Ágata com 50 e poucos anos, selecionou a sua avó com 80 anos e deu hormônio para todo mundo. E sim, nessa população identificou que 5% das mulheres evoluíram com câncer de mama, né? E isso trouxe a era da cancerofobia. Porém, a terapia de reposição hormonal mudou muito com o passar dos anos. Hoje a gente tem os hormônios bioidênticos, o estradiol bioidêntico, que é o mesmo hormônio que você produz. E sim, a gente tem hoje muito bem os critérios de elegibilidade da mulher que pode fazer uma reposição hormonal e da mulher que não pode fazer uma reposição hormonal. Excelente. Estava vendo aqui no nosso WhatsApp, tem bastante perguntas chegando. No próximo bloco a gente já volta nesse assunto com o Dr. Danilo, então, para responder. Vamos lá, então, voltar para o nosso entrevistado aqui, doutor, que é ginecologista endocrino também, Danilo Ribeiro, e a gente está conversando sobre reposição hormonal. E a perguntinha da enquete que você estava participando era a seguinte, e a gente vai ver a parcial, por enquanto, então, da sua participação. Você faz ou faria reposição hormonal? Hashtag sim, hashtag não, por enquanto. Olha 56% dizendo que não, ou seja, são pessoas que não fazem ou não fariam, e 43% dizendo que sim, fariam. E o programa de hoje é para isso, né, amiga? Para tirar dúvidas, né? Para tirar dúvidas, para esclarecer, né? E interessante esse meio a meio. Eu até achei que menos pessoas fizessem ou fariam a reposição hormonal, né? Vamos voltar, então, com mais perguntas que nós gravamos no Açaí Atacadista. Estou aqui com o Sérgio conversando um pouquinho do nosso assunto no Açaí Colinas. Sérgio, você estava comentando comigo que você faz os exames certinho, né, para ver a questão de hormônio. Faço todos os exames, vou numa geriatra que é para já tratar pela idade, já tem que procurar um especialista, né? E você nunca fez reposição hormonal? Nunca precisei. Nunca precisou. Você imagina os benefícios que você pode ter fazendo a reposição hormonal? Acho que sim, né? Acho que a gente volta a ter a vitalidade de sempre, mas como ela disse, você não está precisando, para mim, tá de acordo. Doutor, além desse benefício que o Sérgio comentou, qual mais que a gente pode ter? Que bacana, Sérgio. Você falou uma palavra que representa muito a reposição de testosterona. Realmente, Lucas, é vitalidade de vida. Pelo uso abusivo e indiscriminado da testosterona para finalidade estética que a gente teve aí nos 10, 15 anos, rotulou a testosterona como algo ruim. Mas a testosterona é exatamente isso que o Sérgio posicionou. É vitalidade, né? Qualidade de vida. No homem é um pouco diferente da mulher, né? A mulher, ela zera a produção hormonal. Como a gente viu no gráfico, talvez o Sérgio esteja num nível hormonal que não precise da reposição hormonal. Mas ele já está fazendo o acompanhamento com a pessoa certa e provavelmente, se for identificado um nível inferior de testosterona, deve sim repor esse hormônio. Doutor, vamos supor, a pessoa está vendo o programa e quer então fazer uma consulta, saber se realmente é o momento ou não. Qual que é o passo a passo? Você pede primeiro os exames e como que é feito o tratamento? É para a vida toda? Muito bacana, Ágata. Primeiro passo é realmente fazer uma anamnese e pedir os exames direcionados, né? Lembrando que a reposição hormonal feminina é bem diferente da reposição hormonal masculina. A gente precisa de outros exames. A gente não avalia só a testosterona na mulher, mas a gente avalia estradiol, a gente avalia progesterona, que também causam sintomas de vitalidade, como o Sérgio falou. E às vezes a gente precisa complementar com alguns exames de imagem, mamografia, ultrassom transvaginal. Tá? Interessante, né, gente? Vamos lá para perguntinhas e participações que vocês estão mandando. Enquanto vocês separam aí da equipe, né, para a gente colocar aqui, porque tem bastante participação, a gente só podia, eu acho que, comentar sobre a testosterona e mulher, que falam que testosterona é um hormônio de homem. Né? Já colocou? A gente volta nesse assunto depois, então. Vamos lá. A Lucinéia mandou para a gente a perguntinha. Boa tarde. Menopausa pode causar problemas cardiovasculares? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Como a gente conversou no primeiro bloco, o estradiol, principalmente, ele que confere a proteção na elasticidade da camada íntima do vaso. Então, sim, a mulher que não faz a reposição hormonal, ela tem um risco cardiovascular aumentado. Próxima pergunta, pode colocar já pra gente, por favor? Pode mandar a sua também, tá? Pelo 997167989, essa é da Cíntia.
Gostaria de saber por que os médicos não indicam mais a reposição hormonal. Exatamente, Ágata. Eu li recentemente que nós temos no Brasil 78 mil ginecologistas e apenas 14% dos ginecologistas prescrevem uma terapia de reposição hormonal. Isso aconteceu basicamente pela evolução teve esse estigma correlacionado à cancerofobia. A reposição hormonal evoluiu muito de uns 7 anos para cá, com a era dos hormônios bioidênticos, e sim, a gente ainda enfrenta esse desafio com esse estigma de outros médicos que ainda não se atualizaram quanto aos novos protocolos da reposição hormonal. Excelente. A Vanessa também está participando aqui com a gente. Obrigada, Vanessa. Um beijo para você com a perguntinha. Tem um cisto no seio. Uma vez me disseram que nunca posso fazer a reposição. Isso procede? Muito boa pergunta. A contraindicação absoluta é se a paciente ela teve o câncer de mama ou se tem uma lesão de alto grau. Na mamografia, a gente avalia o grau, né? O BIHARDS, BIHARDS 1, BIHARDS 2, BIHARDS 3. Ali ele classifica a malignidade daquele nódulo. Se for apenas um cisto simples, ele não contraindica a sua terapia de reposição, tá? Precisa passar por um médico e avaliar as outras características desse cisto ou nódulo que você tem na mama. Legal, doutora. Agora a pergunta é da Regina, que faz reposição hormonal. Um beijo, viu, Regina, para você. Obrigada pela participação. Ela disse que começou então a fazer em fevereiro, colocou ali o que é, né? Em maio, meu útero ficou dolorido e houve sangramento. Ela pergunta o que pode ter acontecido. Bacana. Sempre que tem um sangramento, a gente pode ter um desequilíbrio entre estradiol e progesterona. Pode ter proliferado um pouco mais o endométrio e a gente precisa fazer um equilíbrio contrapondo a progesterona, ou pode ter afinado muito o endométrio. Mas esse ajuste na reposição hormonal ele é fundamental. Por isso, sempre que a gente inicia a reposição hormonal, a gente vê o paciente com uma certa frequência até ajustar a dose que esse paciente vai levar aí por um bom tempo. Excelente. Essa pergunta que a gente vai responder agora é excelente. Obrigado, viu? Vocês são muito inteligentes. A gente ama o nosso público. Perguntas né, amiga? ótimas. Perguntas mesmo. maravilhosas. Tudo jornalista. Vamos colocar na tela, por favor? A Ana está comentando aqui. Será que reposição hormonal engorda? Boa tarde para você, meu amor. Esse estigma existe, né? E frequentemente eu recebo no consultório. Sempre essa questão, pelo contrário, né, está mais correlacionado com o estradiol. O estradiol ele ainda acelera o metabolismo da mulher. É sempre o over da dose, quando a gente tem uma dose suprafisiológica, às vezes pode dar um pouco mais de retenção. Mas aqui, esse ganho de peso está muito mais correlacionado aos anticoncepcionais do que com a reposição oferecida para o climatério e para a menopausa. Olha só. Vamos à última pergunta, então, da Sidneia. A Sidneia mandou o seguinte, ela gostaria de fazer reposição hormonal, diz que sente muito calor, mas ela tem problemas de insuficiência cardíaca e pede, então, aí um caminho para ela. Muito bacana. A sua insuficiência cardíaca, ela não contraindica a reposição hormonal. Março do ano passado, a gente teve um trabalho muito bacana na área da cardiologia, que fez os benefícios da reposição hormonal. Esse estudo se chama Traversa, Lucas, e foi um estudo muito bacana, de altíssimo nível na área científica, que mostrou os benefícios da terapia de reposição hormonal para o paciente com risco cardiovascular aumentado. Tá? Então, não é uma contraindicação. Perfeito. Ótimo. Mais perguntinhas chegando, a gente já traz ao vivo para o doutor responder. Pode mandar, tá bom? 997167989. No próximo bloco a gente já volta com a sua participação. Agora a gente continua respondendo as suas dúvidas com o Dr. Danilo Ribeiro, que é endocrinologista e também ginecologista. Bora ver as perguntas que estão chegando? A próxima é da Sandra. A Sandra escreveu o seguinte: boa tarde, estou ligada no Falando Liso, que bom. Tenho nódulos na tireoide e estou na pré-menopausa. Posso fazer a reposição hormonal? Contraindicação... Pode ir? A contraindicação absoluta não enquadra, a gente precisa avaliar melhor essa questão do nódulo, se ele é maligno, se ele é benigno. Aí, se entrar na questão do nódulo benigno, ele não contraindica, tá? E até mesmo depois que o paciente resolver essa questão do CA, de tireoide, ele pode sim modular a questão hormonal dos hormônios produzidos pelo ovário. Tá? Excelente. Tem mais perguntinhas chegando. Na tela, por favor. Obrigado pela participação. Ô, Diva, de Caraguá, um beijo. Tá chovendo, né, amiga? A gente viu mesmo, friozinho. Ela disse que já teve nódulos. Acha melhor não fazer reposição? Vamos lá. É bem frequente essa dúvida, né? Se o nódulo for maligno, ele contraindica a terapia de reposição hormonal.
Mas pelo que você está falando, a gente precisa analisar o histopatológico do nódulo que foi retirado. Pelo tipo histológico, se ele for um tumor benigno, você pode sim fazer sua terapia de reposição hormonal. Mais perguntas chegando agora da Poliana. Obrigada, viu, querida, pela participação. A terapia de reposição hormonal pode ser feita pelo plano de saúde? Tem cobertura? Mande o contatinho para o doutor para agendar consulta. Ah, legal. Vamos lá. Muito bacana. Infelizmente, o tratamento ele não é coberto pelo rol da ANS, tá? Ele entra como uma medicação que você talvez compraria numa farmácia ou numa farmácia de manipulação, mas o convênio habitualmente não cobre. Perfeito. Joaquim, o primeiro homem, bendito fruto, hein, que mandou isso aí, pergunta pra Joaquim. gente. Que a mulherada tá participando mais, né? Mas vamos lá, pergunta interessante, Joaquim. Ele tem 74 anos. Atenção, hein? Posso usar hormônio, testosterona por conta própria? Farmácias de manipulação fazem esses medicamentos? Vamos lá. Vamos lá. Por conta própria, não. Né? É sempre bom ter um acompanhamento médico, até mesmo para ajuste de dose, a farmácia de manipulação, sim, faz a testosterona. Mais uma pergunta agora da Aline. A Aline escreveu o seguinte: estou na menopausa, meu ginecologista me receitou só Nativa Pro. O que é isso? O que é isso, doutor? Nativa Pro é o estrogênio sintético com a progesterona. Tem o Nativa, que é só estrogênio, e tem o Nativa Pro, que é o estrogênio, e a Pro, que é progesterona. É uma boa opção, né? Provavelmente você já deve ter tido algum alívio dos sintomas. Caso não tenha, a gente tem os hormônios bioidênticos, os géis de testosterona, de estradiol, de progesterona, que às vezes pode substituir caso não tenha resolução completa dos sintomas. Ótimo. Acho que para encerrar o programa rapidinho, doutor, dá para a gente responder. Até bacana que vai fechar bem o nosso assunto. A Edna aqui de São José, um beijo. Tem 64 anos, nunca fez reposição hormonal. O que ela deve fazer? Vamos lá. A gente primeiro precisa de uma avaliação médica, porque a gente tem uma janela de oportunidade para iniciar a terapia de reposição hormonal. Pergunta muito boa, viu, Lucas? Janela de oportunidade até 10 anos após essa mulher ter feito a menopausa propriamente dita. Então, se você fez uma menopausa até os 55, 56 anos, você pode sim fazer a reposição hormonal. Caso não tenha feito, precisa compartilhar e avaliar com o seu médico para avaliar risco-benefício nesses casos específicos. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Queria deixar meu Instagram para todos. Claro. Caso tenha mais pergunta, Lucas, pode mandar lá para a gente. @Dr. Danilo Ribeiro. Lá a gente posta conteúdo diário sobre reposição. É bem legal, eu estou seguindo, eu gosto. Também. Ótimo. Vale a pena. Olha, amanhã tem Falando Nisso, com outro assunto bem interessante. Vamos ver. Oi, aqui é o Beni Vieira, presidente da Cooper. Espero contar com você. Na quarta-feira estarei no programa Falando Nisso, falando sobre leite, falando na necessidade do consumo de leite, da sazonalidade na produção de leite e nos diversos tipos de leite. Espero contar com você no Falando Nisso desta quarta-feira. Até lá! Que legal, gente. Seu Beni da Cooper, que a gente ama, vai trazer um kit para sortear ao vivo. Vamos participar, hein, que gente? bom. É um kit chique, viu? Fiquem com Deus. Uma boa tarde para você. Um beijo, a gente se vê amanhã.